A questão de hoje é a de número 71. Qual o papel dos apóstolos do Cristo? Os apóstolos, eles são as colunas que sustentam o ministério do Cristo, incluindo Judas Iscariotes, que teve importante missão no sacrifício vicário de Jesus. São grandes almas que serviram a Deus em muitas épocas e situações, atendendo a um mesmo propósito, a salvação do mundo pelo Messias. Bem, nós precisamos, evidentemente, olhar esse cenário no ponto de vista da eternidade das almas e do grande plano que Deus tem para esta humanidade de transformar este mundo numa civilização verdadeira. Isso significa que o Senhor deseja construir aqui um mundo sem esses sofrimentos que nós vemos, as tragédias, as guerras, revoluções, os desentendimentos, que nos tempos atuais têm crescido muito, os terremotos, tragédias de toda a ordem que se vê, climáticas, pessoais. Em todo o mundo nós vemos essas grandes perturbações que estão se intensificando, mostrando que se aproxima a chegada do reino de Deus. E nós sabemos que Jesus e os profetas, eles falaram de um período de dores, de um período difícil, como que uma mulher que vai ter um bebê, que passa por muitas dores para depois se alegrar com a chegada da criança. Assim também seriam esses tempos para a nossa humanidade. Haverá um tempo de muitas dores e tudo indica que ele já está chegando, antes de nascer o mundo novo, a nova terra de que falam as profecias. E nós só podemos entender estas coisas, como eu disse, olhando pela eternidade de tudo que existe, inclusive das nossas almas. Com as almas nascendo quando o Senhor criou todo o universo. E não conforme ensina o criacionismo, que a alma ela nasce na hora da concepção, tirando Deus a alma do nada. Essas ideias têm que ser deixadas de lado para que a gente fuja do espírito da teologia tradicional. A teologia tradicional, ela é, na verdade, o espírito da Igreja Católica. Tanto que os seus conceitos, eles não se modificaram ao longo de toda a história da Igreja. O que se mostra improdutivo em face de não ter havido progresso das ideias, dos pensamentos, dos conceitos. Nunca houve nenhuma investigação a respeito das coisas que estão além do mundo visível. Aquilo que se está além da sepultura, como é comum a gente ouvir dizer. Porque todas essas revelações e ciências que ao longo da história da igreja foram apresentadas, elas acabaram sendo consideradas obras do diabo, como se o diabo tivesse sempre preocupado em fazer algum tipo de ardil para enganar os homens. E daí se criou uma igreja que só pensa nas coisas da vida material, terrena, e desconsidera qualquer outro ensinamento que esteja ligado ao mundo que não se vê. Se isso fosse verdade, quer dizer, se a doutrina da igreja fosse verdadeira, e ela é ensinada no mundo ocidental em todos os lugares, e pode-se também afirmar que a igreja evangélica faz a mesma coisa, o mundo não deveria estar na situação de desgraça em que ele está, porque a igreja teria que ter influenciado na vida dos povos, na conduta dos homens. E a igreja, com certeza, não mudou a conduta dos homens, que vivem buscando as riquezas que o ladrão rouba, não é? E aquilo que a ferrugem consome. Não são as riquezas dos céus, conforme ensinou o Senhor.
isso é um indício claro para nós de que a doutrina da igreja ela é insuficiente para dar vida aos povos, para que as pessoas saibam quem elas são, de onde elas vieram, o que elas estão fazendo no mundo e para onde elas vão depois da morte física. Isso é de fundamental importância nós entendermos. E somente a ciência eterna, a ciência de Deus, que não está no âmbito da igreja tradicional, pode dar essas explicações. É tempo, pois, da gente romper com os conceitos da velha teologia para buscarmos um ensinamento novo, que venha do pensamento do próprio Criador. Essa ciência não é nova, não estamos aqui falando de coisas que nunca foram ditas, ao contrário, elas sempre foram ditas, mas elas não foram aceitas. E as pessoas que disseram foram consideradas heréticas e perseguidas na época que a igreja tinha poder para fazer. Nos nossos dias nós temos um pouco mais de liberdade. E aquilo que se considera democracia diz que toda pessoa pode exprimir o seu pensamento e dizer o que acha de uma ou de outra coisa. Embora os pecadores não gostem muito de ouvir as verdades do nosso Deus. E nesse ponto de vista, o Senhor não teria vindo aqui para simplesmente morrer para salvar quem cresce nele. Esse é o pensamento tradicional que existe na igreja. O Senhor, ele na verdade já está conosco desde o começo da história desse mundo, e é ele o grande pastor das almas que habitam neste planeta. Todas as almas foram criadas quando Deus criou o universo para habitar os mundos. E nesse lugar existe um número X de almas, alguns bilhões de almas que são habitantes desse planeta. E o Senhor vem desde o começo pastoreando todas essas almas, em especial um povo chamado Israel. O Israel bíblico, para que no futuro essa nação possa ser o farol da humanidade. Por que farol? Porque se trata de esclarecer pessoas a respeito de verdades que não estão no mundo, de verdades eternas, com consequências para a vida no mundo. Com certeza o homem saberá como usar os recursos da natureza. Ele saberá o que ele não pode fazer, porque ele vai destruir o sistema onde ele vive, que é o que está acontecendo hoje. Por isso Israel, que é o povo de Deus, no nosso ponto de vista, judeus e cristãos, eles serão o farol da humanidade futura, a luz para estas almas que ainda não conhecem o Senhor nosso Deus. Sendo assim, os apóstolos, eles ocupam um papel importantíssimo no cenário desse mundo em transformação. Eles são como colunas. O que quer dizer colunas? Que sustentam o trabalho do próprio Cristo. É bem possível que eles sejam líderes do passado, que estiveram na história do povo de Deus, servindo o Senhor, as mesmas almas, nascidas ali como os apóstolos. Líderes ou profetas do passado. Existe um número considerável de almas que vêm no seio do povo de Deus, no Israel bíblico. Ele vem ali, esse número grande de almas, trabalhando para ajudar o grande pastor, chamado Adonai entre os judeus, e Jesus, o Cristo, no meio dos cristãos, a preparar o povo e a conduzir este mundo ainda selvagem, um mundo ainda muito primitivo, nos caminhos da sua civilização. E as lutas são muitas. E lutas difíceis de serem travadas, porque elas ocorrem inclusive no campo material. Daí a gente vê esse grande conflito entre o bem e o mal, que está se instalando no mundo, e nós vemos com clareza que o bem está se afastando do mundo, para que ocorra aqueles 3 anos e meio de intensa apostasia. Se isso for verdade, nós teremos nos próximos anos uma fase muito difícil para todos nós,
judeus e cristãos, homens que anunciam a palavra das Escrituras Sagradas. E nesse tempo, é claro que tudo será separado. O mal está entrando no mundo para levar o que é dele. Ele vai levar muita gente que está dentro da igreja falando que é cristão. E não é. Está também, conforme as Escrituras, que ele entrará no meio dos judeus. E levará alguns judeus que não são judeus de verdade, que são judeus apenas na sua constituição física, orgânica, mas não são judeus de coração. Não são almas ligadas a esse povo antigo, separado, um grupo de almas separado por Deus para ser treinado, preparado, instruído, provado devidamente, de modo que no futuro pudesse assumir a dianteira aí das nações, não num sistema político, como pensam alguns. Não se trata de política, mas de orientação para as nações encontrar o seu caminho da felicidade. Nós colocamos aqui o nome de Judas Iscariotes porque ele é tido como um personagem bastante rebelde, que teria entregado o Senhor. Na verdade, o Cristo ele precisaria ser sacrificado. Esse sacrifício vicário, essa palavra vicário, quer dizer alguém que faz aquilo que o outro deveria fazer. Então, o sacrifício de Cristo é vicário porque no lugar dele deveríamos morrer nós. Quando ele morre na cruz, a sua morte é a nossa salvação, é a alforria das nossas almas. Ele comprou o direito de perdoar os nossos pecados, especialmente do grupo que nós chamamos os cristãos, especialmente. Porque os judeus também têm a salvação deles lá. Trata-se do mesmo mecanismo. É de uma ignorância profunda achar que Judas foi um traidor. É claro que nós vemos lá na história dos evangelhos que alguma coisa aconteceu em torno dele para que ele pudesse entregar o Senhor à prisão. Quando ele fica sabendo que o Senhor ia ser crucificado, que ele ia ser julgado e crucificado, ele vai tirar satisfação com os sacerdotes. Ora, se ele fosse um traidor, ele não iria lá tirar satisfação com os sacerdotes. O sacerdote disse: isso é um problema teu. Judas, então, atira as moedas que ele tinha recebido para que o grupo ficasse ali durante aquele período de festas, até que o Senhor fosse solto. Ele atira as moedas na cara do sacerdote e vai se matar, porque ele viu que ele havia caído numa armadilha. E tem mais. As narrativas do Evangelho dizem que Judas, no momento dele ir lá falar com o sacerdote para entregar o Senhor, ele estava tremendo, agoniado, desesperado. Aí o Senhor chega perto dele e diz: vai lá e faz o que você tem que fazer. Então não vejo como nós considerarmos que Judas foi um traidor. Ele cumpriu uma tarefa bastante dolorosa, que foi entregar o seu Senhor para a crucificação. Porque o sacrifício vicário de Cristo é o sacrifício que ele fez no lugar de cada um de nós. Os nossos pecados nos levaria para a morte. Com a morte do Senhor e a sua ressurreição, nós cremos no Senhor, nós não passaremos mais pela morte. O Senhor teria, pois, que morrer, evidentemente, da forma como isso se passou. Também é importante nós citarmos aqui que existem citações no Antigo Testamento a respeito da vida e da morte do Senhor. Nós temos no livro de Isaías uma quantidade considerável de passagens que fala de Jesus. Pelo menos 67 citações no Novo Testamento falam de Jesus. Elas falam do Senhor. E algumas falam dessa vida sacrificial. Salmos, por exemplo, o 41 e o 22, que se destacam, porque é aquela passagem que o Senhor recita o Salmo 22 quando ele está na cruz, e as pessoas dizem que até o Senhor desanimou do sofrimento e disse que Deus tinha abandonado ele. É conversa isso. O Senhor estava, na verdade, recitando o Salmo 22.
Basta pegar aí o livro, pega a sua escritura, vai ver lá o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Salmo 22. Depois o 41, onde ele fala de Judas. Até o meu amigo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Falando de Judas. Ora, todas essas coisas estavam postas para o cumprimento. Se elas estavam escritas, é porque elas teriam que se cumprir. Ou será que o Senhor não sabia? Então, nós temos que entender a morte de Jesus por um ponto de vista diferente, principalmente no resgate das almas de Israel. Vamos ver hoje no estudo do livro Isaías, que ali está bem claro que a missão de Jesus está ligada ao resgate das 10 tribos que se perderam, que são as almas que foram lançadas no mundo através de novos nascimentos, de novas vivências. Não é? Algumas pessoas costumam dizer encarnações, mas são novas vidas que a alma tem, como outros personagens, mas são as mesmas almas. Continuando com a leitura, o nome de cada um dos apóstolos está escrito nas colunas que sustentam a Nova Jerusalém, o novo mundo anunciado pelo profeta Isaías e o livro do Apocalipse. São eminentes inteligências que ajudaram e ajudam o ungido de Deus, que é o Cristo, no governo da terra. Então, irmãos, é preciso a gente fazer um esforço para que haja um entendimento de que Jesus é o Cristo, é o ungido, e que ele é, na verdade, o Adonai. É um personagem que está investido do poder do próprio Deus e fala como se fosse o próprio Deus, sem ser o próprio Deus. Precisa de ser o próprio Deus? Não pode ser. Os sábios judeus, os rabinos, os estudiosos, eles entendem muito bem o que nós estamos falando. O Deus eterno, aquele que sempre existiu, ele não se manifesta diretamente na criação. Ele necessita de ter um intermediário. A isso se chamou Logos, e João chamou o Verbo. É o intermediário, que também não desce e encarna na terra conforme conceberam os cristãos. Que Deus era o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Porque interpretam as Escrituras no sentido literal do que está ali colocado. O Messias, o ungido, o escolhido, ele já está desde o começo pastoreando o rebanho. Esse personagem é o Adonai dos judeus e é o Cristo nosso. É o mesmo personagem. E nós somos o povo de Deus. Quando nós olhamos as coisas pelo ponto de vista da eternidade das almas, tudo se encaixa. Quando a gente entende a vida sob o ponto de vista de uma só existência, então tudo perde sentido. Nada tem sentido. As almas vão sendo criadas aleatoriamente, cada uma num tempo de esclarecimento ou de ignorância, e por consequência elas vão sendo salvas ou condenadas para viver no céu eterno ou no inferno eterno, conforme a concepção da teologia tradicional. Isso precisa acabar. Isso é historinha contada lá na Idade Média, para crianças, espiritualmente falando daqueles crentes. E hoje em dia as pessoas ainda estão acreditando nisso, estão acreditando em outras fantasias, em outras concepções da atualidade, em que o homem tenta entender as Escrituras, mas sem saber muito bem como interpretá-la, ele vai inventando fantasias. Há quem acredita que vai sair por aí voando para o espaço antes do fim dos tempos, né? Fazem uma grande confusão com o milênio, porque acham que o milênio é na Terra e o milênio é no céu. O milênio já aconteceu. E nós estamos às portas do Apocalipse, às portas do reino de Deus, e as pessoas estão ainda acreditando que vai haver 1000 anos de paz, para depois dos 1000 anos que vai ter o juízo. As concepções são falhas quando enxergam as Escrituras Sagradas pelo ponto de vista da vida única, de uma só existência.
Isso coloca a alma numa condição mesquinha, pequena, diante do Criador. E quando nós aceitamos que a alma é criada desde o começo da criação, juntamente com o universo, e que nós somos os habitantes desta criação e somos eternos como o próprio Deus, tudo faz sentido. Tudo se encadeia logicamente. Tudo se encaixa logicamente. Por que vamos optar por uma tese que não é inteligente para sustentarmos as teses da Idade Média, que está na Igreja Evangélica e Católica? Por que vamos aceitar um caminho obscuro em vez de seguirmos por um caminho claro? Um caminho que mostra a lógica de tudo que está posto para nós nos escritos sagrados e que ajunta a ciência e as escrituras sagradas. Isso é maravilhoso. Acabar com esse grande abismo que se formou entre ciência e religião, porque a religião foi interpretada de uma forma equivocada. Os cientistas acham que os religiosos são malucos. Eles não são reais, as coisas que eles falam não são verdadeiras. Por quê? Porque falta aos religiosos a ciência da interpretação. Eles querem ver tudo pelos olhos da carne, aí é uma grande confusão. Nós temos que ver as coisas pelos olhos do Espírito, da eternidade das coisas. E tudo então se esclarece. Quando nós concebermos a criação de Deus pelo ponto de vista da sua eternidade e as almas como habitantes dessa criação, então nós vamos acabar com esse buraco, esse abismo que existe entre as religiões, que representam Deus, representam o mal, e a ciência dos homens, que acabou também no buraco do materialismo, da descrença e da apostasia. A ciência de Deus, ela é um bem enorme, tanto para religiosos quanto para cientistas, porque ela revela ensinamentos inteligentes sobre a criação do universo e das almas. E assim tudo parece claro para nós. Vamos fazer uma opção pela luz, em vez de fazermos opção pelas trevas. Pela racionalidade, em vez de fazermos opção pela grande confusão que vem da teologia. Né? Os ensinamentos da teologia têm muitas coisas que são corretas, mas tem outros ensinamentos que são totalmente fora da realidade. Né? A verdade está misturada com o erro. Para nós concluirmos, irmãos, vamos fazer aqui uma leitura breve de duas passagens que nos fala sobre esses luminares nestas almas que o Senhor especialmente preparou para ajudá-lo na condução do nosso mundo. A primeira passagem é Isaías, no capítulo 65, versículos 17 a 19. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente naquilo que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. O Espírito, ele fala aí, quando ele trata dessa nova Jerusalém, ele fala que haverá novos céus e uma nova terra. E nós sabemos que os céus em volta da terra têm uma atividade constante na lida com as almas que nascem e que morrem. Que nascem e morrem fisicamente. A atividade é constante porque muitas almas vivem perdidas. E quando saem do seu corpo, quando o corpo morre, essas almas estacionam nas regiões sombrias da morte. A Igreja Católica chamou esse lugar de purgatório. Os espíritas chamaram de umbral. As Escrituras, elas se referem a esse lugar como Vale das Sombras. É um lugar difícil, terrível. A alma tem que ter zelo da sua vida e do que faz para não ir parar nesse lugar. Também existem as regiões infernais, que Jesus denominou trevas exteriores, porque não pertencem aos céus. E não é um lugar criado, é um lugar que existe em função do atraso da humanidade. Quando
terminar o juízo, a morte e os infernos, ou seja, este purgatório e os infernos serão destruídos, segundo diz o Apocalipse, né? Dizem as profecias. Então o Senhor criará novos céus, é que a atividade em volta da terra será modificada. Não vai ser mais para atender gente doente, gente perdida, ou gente que está no inferno. Será uma nova atividade, novos céus. A nova terra não será um novo planeta. Essa é uma concepção da teologia tradicional que pensa que o mundo atual será destruído. Não explicam por quê. E que Deus vai fazer um mundo novo do nada. Porque eles acreditam que Deus, sendo Deus, pode fazer qualquer coisa, e isso não é verdade. Nem mesmo Deus pode tirar alguma coisa do nada, porque o nada não existe. Deus não é mágico. Deus, ele transforma a sua natureza eterna naquilo que ele quer criar. Então nós temos que entender de uma vez por todas que esses novos céus e nova terra de que fala o profeta Isaías é esse mesmo mundo que passará por uma grande transformação e será futuramente o nosso paraíso. Um mundo sem dores, sem sofrimento, onde todas as almas vão estar vivendo dentro da harmonia para a qual elas foram criadas. Nós não fomos criados para viver essa grande confusão que está no mundo hoje. Nós fomos criados para viver em harmonia com a própria criação e com Deus. E nesse mundo futuro, assim será. Não haverá mais tragédias, não haverá mais transtornos. E todos viverão em paz sob a luz do Senhor, sob a orientação da palavra do nosso Deus. Os judeus têm uma concepção razoável sobre o futuro, porque eles acreditam que o reino de Deus ele será aqui na terra. Só que eles acreditam também que será um reino mais ou menos político, que vai haver um terceiro templo, eles vão construir um terceiro templo lá em Jerusalém, e que o Messias vai aparecer e vai reinar sobre todos os povos lá de Israel. Amém, já é alguma coisa. Pelo menos eles acreditam que será aqui na terra. Mas o judeu acredita, como o católico, e talvez seja o mesmo espírito, na ressurreição do corpo. Então, para eles, só existe uma vida. Mas não são para todos os judeus. Um segmento considerável dos judeus acreditam que a alma volta a nascer de novo. Então, também ali já há um entendimento. Acredito que será mais fácil o judeu entender esse mecanismo lógico e inteligente da criação, em que a alma, ela na verdade não foi criada para habitar no céu, foi criada para habitar aqui, na parte visível do universo, onde a alma está revestida do seu corpo físico e pode sofrer as muitas experiências a que Deus gerou essas almas. Né? Então, é mais lógico, eu acredito, irmãos, nós pensarmos que esse mundo sofrerá um baque, haverá uma destruição da sua infraestrutura, e podemos considerar que uma parte do planeta pode ser atingida por grandes destruições, mas que os sobreviventes, nessa época, vão morrer todos aqueles que não vão ficar aqui na Terra, serão separados, os chamados condenados. Então, os que restarem vão reconstruir o mundo, sob a orientação do povo de Deus. Agora não mais judeus e cristãos, mas simplesmente povo de Deus. Pode ser, claro que pode ser. Para Deus não existe judeus e cristãos, existe o seu povo, as suas almas, as almas que ele criou e preparou para que eles possam mostrar os caminhos dessa reconstrução no futuro. Isso é lógico. Como Deus vai destruir um planeta que demorou 3,5 bilhões de anos para construir? Para quê? Para poder levar meia dúzia de crentes para o céu? Eles pensam nisso. Assim, é um espírito tão simplório. Não há maldade no coração deles, mas está muito fora. Como eles podem pensar que só eles serão salvos, vão subir para o céu e morar com Deus eternamente? Amém. É de um raciocínio simplista demais, irmãos. Não é mais fácil a gente pensar que o mundo vai continuar existindo, que nós vamos reconstruí-lo sob um alicerce agora seguro, sobre a rocha que é Cristo? É mais lógico, mais inteligente.
penso que a ciência não vai ter dificuldade nenhuma para entender isso, muito menos os bons políticos. Há bons políticos, apesar dos maus políticos. Eles sonham com um mundo mais justo, com um mundo melhor, mas não há como se construir esse mundo melhor em cima do alicerce atual, que são as doutrinas políticas, porque elas são produto da mente dos homens e não da mente de Deus. Algo novo tem que chegar e chegará com a chegada do Rei. Por isso, olhemos com mais certeza e inteligência para essas mudanças e transformações que virão sobre a terra. Tá bem? Apocalipse 21, de 1 a 3, que essa segunda referência também fala do mesmo que fala o profeta Isaías. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe, que o mar significa povos, nações e línguas, as multidões que estavam envolvidas com o pecado. Eu, João, que é o apóstolo João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, que é o ungido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, a moradia de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Tá bem? Isso aqui é uma passagem que está nos outros profetas, está em Jeremias, está em Ezequiel, outros profetas do passado falaram mais ou menos nessas mesmas linhas, mais ou menos nesse mesmo sentido. Tá bem? Então, assim, não é só a palavra do Apocalipse, isso está lá atrás. Que Deus vai andar no meio do povo, Deus vai estar com o povo. Não significa que a gente vai ver Deus ali andando no meio de nós. Ou que vai Deus, um Deus homem, virá e começará a andar no meio do povo. Não, isso se dá por comunhão. É a nossa mente em comunhão com a mente de Deus. Então os nossos atos, todos os nossos atos, serão influenciados pela mente do próprio Criador. E haverá um tempo de muita paz e de grandes realizações, Quando descreve essa cidade, só para a gente poder colocar os apóstolos aqui, João fala no capítulo 21, dos versículos 12 a 14. Tinha um grande e alto muro, está falando aí da Nova Jerusalém, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul mais 3, do lado poente outras 3. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá bem? Está claro aí que são essas inteligências que ajudam a sustentar a construção e a vida no mundo novo. Não é que tem lá uma cidade, eles acham que tem uma cidade lá, escrito o nome dos apóstolos e tal. Na verdade não é isso, é só para nós entendermos como que funciona o nosso mundo no seu aspecto material e espiritual. O que quer dizer isso? Que essas inteligências, que são os apóstolos, elas continuam do outro lado, ajudando o Senhor na elaboração do futuro. E eles podem, inclusive, estarem novamente aqui entre nós, nascidos aí em algum lugar, desempenhando uma missão como um pastor, como um rabino. As almas, elas sobem e descem, como dizem os sábios judeus, como se estivessem numa roda gigante. Descem às regiões visíveis, depois sobem à eternidade, e descem de novo e sobem de novo, e assim sucessivamente. É desse modo que nós continuamos sempre existindo eternamente. Até que cesse a eternidade, né? Porque a eternidade também dos homens não é para sempre. O ciclo criativo, ele um dia vai cessar, mas vai ainda demorar alguns bilhões de anos. Alguns não, um número considerável. Já fazem 14 bilhões de anos que o universo foi criado, segundo os estudos da ciência, né, os atuais estudos.
E supõe-se que ele dure pelo menos mais isso, um pouco mais. A ciência. Porque não se fundamenta em Deus, né? Mas nós sabemos que Deus ainda vai levar esse universo por um longo tempo, até que ele atinja o estado de perfeição a que ele foi criado. Hoje o universo ainda está num estado um tanto confuso e caótico, mas tudo está sendo organizado para um estado de perfeição. Assim deseja o Senhor, e como dizem as Escrituras, assim o Senhor fará. Que nós sejamos abençoados, os irmãos da comunidade e os irmãos que recebem a palavra nas outras localidades. Amém.